Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias e também pré-jogo. O Vasco hoje encara a equipe do Corinthians lá na Neoquímica Arena, um jogo importantíssimo, um jogo duríssimo, o segundo jogo de Ramon Dias como treinador do Vasco da Gama. Vamos falar muito aqui sobre essa partida, as mudanças que Ramon Dias vai fazer na equipe do Vasco para esse jogo. O Vasco já vai estrear reforços, né? Jogadores contratados nessa janela de transferências no dia de hoje. A gente vai falar aqui sobre isso. E a gente vai atualizar também aqui a situação de Diego Costa, né? Que com toda certeza é o assunto que mais movimenta aí as redes sociais vascaínas desde ontem, quando o Vasco apresentou uma proposta pelo atacante ex-Atlético de Madrid, Diego Costa. Será que Diego Costa vai aceitar esse desafio de jogar no Vasco da Gama? Falaremos aqui sobre isso nesse vídeo. Peço mais uma vez desculpas pelo improviso aqui no cenário, né? Estou fora de casa, então estou gravando aqui de uma forma improvisada, mas o que importa é trazer o conteúdo e falar muito sobre o nosso gigante da colina, beleza? O vídeo vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal, e agradeço. Passamos de 200 mil inscritos aqui no canal Machão da Gama. Muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui diariamente, que é inscrito do canal. O momento do Vasco não é fácil, né? O momento é muito difícil, na verdade. O torcedor tá triste, tá cabisbaixo. Então, 200 mil nesse momento péssimo do Vasco é uma marca bastante expressiva. Muito obrigado a todo mundo que me acompanha aqui todos os dias no canal, beleza? Tamo junto, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos aqui naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação, e vamos começar falando aqui de Diego Costa, né? O Vasco ontem apresentou uma proposta a Diego Costa. Se você tá meio perdidão no que aconteceu, vou tentar dar uma resumida aqui para você. Ontem surgiu a informação que o Vasco tinha um interesse no atacante Diego Costa, que na última temporada jogou no Wolverhampton, né? Lá da Inglaterra. Sua última passagem aqui no Brasil foi no Atlético Mineiro. E bom, surgiu essa informação dada em primeira mão pelo Papo na Colina, e depois o jornalista Lucas Pedrosa confirmou que o Paulo Brax ligou pro Diego Costa, apresentou a ele ali um projeto, apresentou uma proposta que é muito boa. A informação que a proposta que o Vasco apresentou ao jogador é do mesmo nível de proposta que ele recebeu da Inglaterra e também do futebol da Arábia Saudita. Então uma proposta muito boa que deixou o jogador balançado. E o Vasco agora aguarda a resposta, né, de Diego Costa. O Vasco está confiante que pode sim ter um desfecho positivo. E a informação do jornalista Lucas Pedrosa é que o Diego Costa vai fazer alguns contatos com pessoas próximas, né, a ele, pessoas da confiança dele, para saber como é a estrutura de moradia no Rio de Janeiro e também para pesquisar mais sobre o Vasco como um todo. E a informação da CNN é que Diego Costa gostou da proposta que o Vasco fez e vai responder essa proposta do Vasco até segunda-feira, dia 31 de julho. Então, até segunda-feira, Diego Costa deve responder se aceita ou não a proposta do Vasco da Gama. Enfim, meus amigos, vamos aguardar, né, essa resposta e o fim dessa negociação. Eu, sinceramente, estou na torcida para que tenha um desfecho positivo. Eu vi muita gente comentando que o Diego Costa foi muito mal no Wolverhampton, é muito dinheiro, talvez, para um jogador que já está em baixa na carreira, em fim de carreira, etc e tal. Cara, eu, sinceramente, já penso diferente. Acho que o Diego Costa, ainda mais na situação que o Vasco está, o Vasco não vai conseguir um atacante mais decisivo, né, do que o Diego Costa, um atacante do mesmo peso, porque ter um jogador do peso do Diego Costa também conta bastante, ainda mais na situação que o Vasco se encontra, né? Precisa de um jogador pesado, cascudo. Acho que seria uma boa contratação, mas tá nas mãos do jogador, se ele aceita ou não vir para o Vasco da Gama. Vamos aguardar, tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. Bom, e ontem o Vasco anunciou de forma oficial a contratação do lateral esquerdo Jefferson, né? Já era uma contratação que estava sacramentada, mas que ainda não tinha sido anunciada de forma oficial. O anúncio aconteceu ontem, tá aparecendo aí na sua tela, né? O Jefferson já com a camisa do Vasco. E no site oficial o Vasco publicou o seguinte:
O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O lateral esquerdo do Atlético Goianiense, Jefferson, é mais um jogador contratado nessa janela do meio do ano. O jogador chega com contrato até abril de 2024. Natural de Jaraguá, Goiânia, Jefferson iniciou a carreira nas categorias de base do Goiás, onde ficou até 2021, quando se transferiu para o Atlético Goianiense. Jefferson é o quarto reforço anunciado pelo Vasco na janela de transferências de meio do ano. Ele vai usar a camisa número 12 do Vasco da Gama, tá aparecendo aí na sua tela. Jefferson, novo camisa 12 do Vasco. Boa sorte ao lateral esquerdo, que será reserva do Lucas Piton. Bom, e vamos falar do jogo de hoje, né, meus amigos? Meu Deus do céu, vamos lá para mais uma rodada de Campeonato Brasileiro. E o Vasco precisa muito vencer o Corinthians. E tem um tabu que é inacreditável, né? O Vasco não vence o Corinthians desde 2010. A última vitória do Vasco sobre o Corinthians foi em 2010. De lá para cá, o Vasco não conseguiu vencer a equipe do Parque São Jorge. E hoje, nessa situação dificílima na tabela, o Vasco tem que arrancar uma vitória aí, não sei de onde, mas tem que arrancar essa vitória e voltar com esses 3 pontos, né, para o Rio de Janeiro. Corinthians e Vasco se enfrentam hoje às 6h30 em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que será um jogo de portões fechados, porque o Corinthians está cumprindo um jogo de punição. Então não teremos torcida hoje lá na Neoquímica Arena. Vamos aqui para as prováveis escalações. O Corinthians do técnico Vanderlei Luxemburgo, né? O Luxa comanda lá a equipe corintiana. Tem algumas dúvidas ali na escalação. O Matias Rojas, contratação recente do Corinthians, que o Vasco até tentou esse jogador e não conseguiu, ainda está tratando dores no pé esquerdo e é dúvida para essa partida. Provavelmente não irá para jogo. Na lateral esquerda, o Fábio Santos e Matheus Bidu estão disputando a posição. A provável escalação do Corinthians para enfrentar o Vasco hoje é essa que está na sua tela. Cássio no gol, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos ou Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon e Renato Augusto, Adson, Yuri Alberto e Roger Guedes. Esse é o time do Corinthians. Um bom time, né, com boas peças, como o Roger Guedes, como o Renato Augusto, jogadores que fazem a diferença, jogadores que o Vasco não tem desse nível no elenco. Mas, enfim, vamos trazer aqui a provável escalação do Vasco da Gama, do técnico Ramon Dias. O Vasco que já vai estrear seus reforços, né? Os reforços mal chegaram e já deve ir a campo. Ao menos é o que se espera, por exemplo, de Sebastião Ferreira, né? Sebastião Ferreira deve começar o jogo de hoje como titular e Praxedes também deve começar o jogo de hoje como titular. O provável time do Vasco é o seguinte: o Vasco deve ir com 3 zagueiros, né? E a provável escalação do Vasco é a seguinte: Léo Jardim no gol, a zaga com Miranda, Capasso e Léo, e aí vem o meio: Puma, Medel, Jair, Praxedes e Lucas Piton. Na frente, Figueiredo e Sebastião Ferreira. Esse é o provável time do Vasco para encarar o Corinthians logo mais. Vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante. Se inscreva aqui no canal e eu volto depois do jogo para o nosso pós-jogo, né? Espero que com a vitória do Vasco. Tamo junto, um grande abraço, saudações, até a próxima. Fui!